Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um encontro Jesus na montanha para ouvir as palavras do Sermão do Monte. Este é nosso último encontro desta série e nele eu vou falar então da conclusão final redacional do Sermão da Montanha, que é capítulo 7, verso 28 e 29, que lê assim: Quando Jesus acabou de proferir as palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Esta conclusão tem alguns elementos bem importantes que eu gostaria de destacar antes de fazer um resumo geral dos ensinamentos do Sermão do Monte. O primeiro destaque que eu faço é que esta é a fórmula que Mateus usa para concluir os discursos de Jesus, os 5 discursos de Jesus. Nos primeiros vídeos eu mostrei que em Mateus, Jesus é apresentado como o novo Moisés, como o novo doador da lei do reino de Deus. Por isso, Mateus estrutura o seu evangelho em torno de 5 grandes discursos que podem ser vistos ao longo do seu evangelho. E essas palavras, quando Jesus acabou de proferir, ou acabou de ensinar, ou acabou de fazer isso, aquilo, aparece no capítulo 11, verso 1, capítulo 13, verso 53, capítulo 19, verso 1 e capítulo 26, verso 1, mostrando essa transição para terminar um discurso de Jesus. Essa é a primeira observação que eu faço. Então, aqui, de fato, estamos no aspecto redacional que combina com o capítulo 5, verso 1, quando Mateus começa dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Fecha aqui a palavra também que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, isso é, do seu ensino. Maravilhadas porque Jesus fala de uma forma diferente. Jesus fala de uma forma não apenas que as pessoas entendam, mas libertam elas de muitos preconceitos em relação à interpretação dos escribas e dos fariseus, que são citados aqui. Eles ensinavam com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Eu já citei diversas vezes o capítulo 23 do livro de Mateus, quando há uma controvérsia muito grande, o discurso contra os escribas e fariseus, dizendo que eles ensinam e não praticam o que ensinam. A autoridade de Jesus reside justamente neste particular, neste fato, de Jesus ensinar e praticar o que ensina. Na verdade, praticar as coisas que ele ensina antes de dizer aos outros, mostrando que isso é bem importante. Quando lemos no capítulo 5, verso 19, aquele, pois, que violaram desse mandamento, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Isto é, será considerado uma pessoa que tem autoridade. Por isso, no vídeo passado, ao concluir as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, ele enfatizou, e eu enfatizei também no vídeo, que é preciso praticar as palavras e não só ouvi-las. Assim, as multidões e os discípulos estão maravilhados da doutrina de Jesus, de seus ensinos, porque ele ensina como quem tem autoridade. E essa autoridade nada mais é do que a prática das próprias palavras. Assim, Mateus encerra as palavras de Jesus no Sermão da Montanha e começa uma série de ações no capítulo 8, que é uma série de curas. Assim, para encerrar esta série, o Sermão do Monte, a Justiça do Reino de Deus, que fiz ao longo dessas semanas todas, eu quero fazer um resumo rápido e recomendar que você comece ou recomece a assistir os vídeos, para agora ter uma visão global de tudo o que eu disse e de muitas coisas que você pôde descobrir. Então, nós começamos numa introdução, no capítulo 5, que vai do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 5, verso 20, onde nós temos o tema do Sermão da Montanha,
que diz assim: por isso vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Nessa introdução, nós temos a parte redacional, capítulo 5, verso 1 e 2. Depois temos as bem-aventuranças, que vai do capítulo 5, verso 3 até o verso 11. A transição, em 5:12. As duas figuras, sal da terra, verso 13, a luz do mundo, do 14 ao 16. E o propósito e o tema do sermão, capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Aí nós começamos a primeira parte do Sermão da Montanha, que é a contraposição das 6 antíteses de Jesus, falando, então, dos escribas, da interpretação dos escribas. Depois, nós temos a segunda parte do sermão, que é a parte sobre os fariseus, que é a prática da espiritualidade do reino de Deus, onde tratamos das esmolas, das orações e dos jejuns. E na terceira parte, que vai do capítulo 6, verso 19 até 7:11, nós tratamos da justiça dos discípulos, onde nós vimos 4 elementos negativos e mais um positivo. Na conclusão, que começa na transição de 7:12, resumindo o Sermão do Monte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E aí começa o paralelo com a introdução. Nós temos essa transição, temos as duas figuras, da porta estreita e do caminho estreito. Depois temos aí os falsos profetas, que vai até o verso 23, e a conclusão final das palavras de Jesus, que nós devemos praticar o Sermão do Monte. Foi bem rápido assim, mas quem acompanha os vídeos, eu espero que você tenha acompanhado, pôde ter, então, uma noção completa das palavras de Jesus. Eu quero, de fato, de coração, agradecer você que me acompanhou nessa série. Espero que essa série tenha sido para você tão boa quanto foi para mim, ao ouvir novamente as palavras de Jesus, ao tentar entender o que é praticar as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, essa visão panorâmica em geral tenha edificado a sua vida e sirva aí como propósito de praticar as palavras dia a dia. Se nós pudéssemos praticar ou conseguíssemos praticar apenas o Sermão da Montanha, seríamos, de fato, discípulas e discípulos de Jesus fiéis, né? Então, vamos procurar praticar essas palavras. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, e Deus abençoe ricamente e que as palavras de Jesus permaneçam sempre em nós. Tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós, nós devemos fazer para elas também, pois essa é a lei e os profetas. Deus abençoe.